Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. A gente já começou hoje aqui já na oração. Quem estava aqui já recebeu já. Glória a Deus e aleluia. Todo mundo aqui é filho de Deus. Todo mundo já recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ministrar hoje para crentes. Glória a Deus. O tema da ministração hoje vai ser obedecendo à voz do Espírito Santo. Amém. E a gente vai começar a nossa passagem lá. Primeiramente, abre lá sua Bíblia. Eu vou estar lendo na NVI. Abre lá sua Bíblia em Mateus 22, versículo 28. Quem não tem a NVI pode colocar aqui na tela e já acompanhar por aqui. Amém? Todos acharam? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Palavras do próprio Jesus. Amém? A parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: 21. Meu ponto já me corrigiu aqui. Mateus 21, versículo 28. Amém? Me perdoem. Vamos lá, vou começar novamente. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia, regras ou diretrizes de uma autoridade ou de uma norma estabelecida. Implica em submissão, respeito, cumprimento das instruções recebidas, mesmo que isso possa exigir sacrifício ou ir contra os desejos pessoais. Amém? Quem aqui está preparado para obedecer à voz do Espírito? Quem aqui está preparado para abrir mão da vontade pessoal para seguir a voz do Espírito? Nessa parábola que a gente acabou de ler agora, você reparou que quem obedeceu foi exatamente quem disse que não ia. E quem disse que ia, não foi. Então, muitas vezes, a gente está dizendo que vai obedecer, mas a gente não vai. Porque a gente tem colocado os nossos projetos, a gente tem colocado os nossos desejos acima da vontade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Que uma vida que é estabelecida nos desejos pessoais, ela desmorona. E uma vida que é estabelecida obedecendo à voz do Espírito, ela tem vida eterna. E essa escolha é a gente que faz. No que você tem colocado os seus ouvidos? Nos seus desejos pessoais ou na voz do Espírito? Sabendo que os desejos pessoais são passageiros. E a obediência à voz do Espírito é eterno. Não negocie sua eternidade. Não abra mão de coisas eternas por coisas passageiras. Mas vamos lá. Aleluia. Às vezes o povo fica: eita, a profeta que vai ministrar hoje. Aí fica esperando o fogo do céu, mas também tem ajuste. Muitas vezes para o fogo vir,
O fogo não vem de qualquer jeito. Para o fogo vir, você tem que estar preparado. Você tem que colocar o combustível certo, no lugar certo, na hora certa e na quantidade certa. Amém? Mas vamos lá. A obediência à voz do Espírito Santo é estar atento e seguir a orientação vinda da parte de Deus. Abre lá agora em 1 Coríntios capítulo 2. E como eu falei antes, o Espírito Santo, ele o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia! Eu não sei você, mas eu tenho fome de sentir a presença, de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque eu quero ouvir a vontade de Deus. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele, não a minha. Então, quando a gente recebe Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós estamos aptos a fazer a vontade de Deus. Porque antes a gente andava desgarrado pelo mundo, fazendo a vontade da carne, dos nossos desejos pessoais, do que as circunstâncias pediam. Mas agora a gente tem Deus habitando dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é nosso guia, conselheiro e nos inspira a tomarmos ações e decisões alinhadas com a vontade de Deus, mesmo quando não é a nossa vontade. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês. Quando a gente nasce de novo, a vontade da gente morre junto. Porque a gente morre para o mundo e nasce para Deus. E isso é um privilégio enorme. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz de poder carregar o Espírito Santo dentro de mim. Amém? Vamos lá. Agora em João, capítulo 14. Aleluia, Deus é bom. João 14, versículos 16. A gente vai ler mais um pouquinho aí, tá bem? Quantos acharam? Quem não achou, tá aqui na tela, amém? No telão. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. Pula lá para o 21 agora, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Ao nós se coloque também aí no lugar, amém? Respondeu Jesus. Isso aqui eu achei tão forte, minha gente, que quando eu li isso aqui me trouxe um temor tão grande. Um senso de responsabilidade. Que eu creio em nome de Jesus. Essa noite, isso vai virar um rema no seu coração, como virou no meu. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará.
nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Uau! Você ama Jesus? Então que obedeçamos a palavra dele. E a palavra dele é o Espírito Santo. Vamos continuar. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vou ler esse mesmo versículo agora, o versículo 26, na versão amplificada. Só acompanha. Mas o ajudador, o consolador, o advogado, o intercessor, o conselheiro, o fortalecedor, o acompanhante, aleluia, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas. Aleluia! Uau! Glória a Deus! Pega o rema. O que é rema, irmã? É a escola bíblica também. Mas rema é uma palavra revelada. É uma palavra que quando você lê, ela solta assim dentro de você. Uau! Se a gente obedece a palavra, a gente ama Jesus. E Ele e o Pai vêm para estar com a gente. Meu Deus! Estamos falando aqui de Deus, o Senhor do universo, o Criador do céu e da terra, o início e o fim. Quem criou você? Quem fez você? Com um propósito. Sim, todos nós temos um propósito. E o propósito, o principal, é a gente ter comunhão com Deus. Não que Deus estivesse carente. Ei, Ele não precisava. Era a gente que precisava. Porque a gente já estava prestes a morrer, a ter uma vida no inferno. E Jesus foi lá. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele deu o melhor que Ele tinha para morrer por mim e por você. Para que fôssemos salvos. Para que pudéssemos desenvolver um relacionamento de obediência, onde nós conseguimos calar as outras vozes e estar atento à voz do Espírito Santo, nos guiando, nos aconselhando, nos ajudando, nos advogando, nos acompanhando, estando contigo sempre, mesmo nas situações ruins, mesmo nas situações boas. Ele está sempre contigo. Ele não te abandona. Porque o Espírito Santo é a vida eterna. Ele é eterno. Aleluia. Uma vida cristã que não é fundamentada em obediência ao Espírito Santo, ela simplesmente desmorona. Viver pela natureza humana é morrer espiritualmente. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia, que é o nosso amigo, nosso ajudador. Eu mesmo já disse ao pastor, ele já sabe. Ele é meu segundo melhor amigo. Porque o primeiro é o Espírito Santo.
Será que temos dado a devida primazia nas nossas vidas ao Espírito Santo? Será que temos colocado Ele em primeiro lugar? Será que quando acordamos, chegamos e... Bom dia, Espírito Santo. Independentemente se você acordou atrasado para o trabalho, se você acordou cedo demais para o trabalho, se você acordou nas carreiras em cima do horário do ônibus, do Uber, da bicicleta, da moto, do Uber táxi, do enfim. Mas quem você tem dado a primazia na sua vida? Muitas vezes o Espírito Santo está lá. Deixa eu descer aqui. Está lá você dormindo e ele velando pelo seu sono. Aí está lá, ele está dentro de você. Amém? Ele é uma pessoa. Aí, mas ele está lá. Aí você acorda, aí ele... Senhor, ele acordou. Aí você... Ai, meu Deus do céu, perdi a hora, vamos embora para cá, meu Deus do céu, a hora do trabalho. E ele ficou lá. Aí ele... Ei, eu tenho um negócio para falar contigo. É sobre isso que tu vai resolver hoje, essa decisão difícil que tu tem que tomar. Eu tenho as estratégias, a maneira certa, o modo certo para tu fazer as coisas de acordo com a vontade do Pai. Não toma a decisão agora, não. Me escuta. E muitas vezes a gente está lá. Eita, meu Deus do céu, eu tenho que resolver isso agora, deixa eu resolver logo isso aqui, vou fazer desse jeito, o Pai vai ser assim, assado e acabou-se. Mas você consultou seu amigo? Você foi falar com a única pessoa que vai lá nas profundezas de Deus e traz a vontade dele para você? E como eu já falei antes e vou falar novamente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por que abrir mão da vontade dele para fazer a sua? Não é a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, é a dele. Amém? Vou subir aqui. Aleluia. Mas vamos lá. Vamos continuar. Depois você lê em casa João 1, 12, 13, que fala: os que são salvos e conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É João 1, 12, 13 e Romanos 8, 14. Para você ler em casa. Amém? Anota aí. A obediência à voz do Espírito Santo e a submissão à liderança dele aprofundam a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Então, queridos, assim que acordar, a partir de amanhã, não pegue seu celular. Consulte seu amigo Espírito Santo. Ele não vai embora quando você dorme, não. Ele continua lá, velando pelo seu sono, para que você esteja descansando, para que você deite e durma em paz. Amém? Então, quando você acordar, pergunta: bom dia, Espírito Santo. O que é que a gente pode fazer junto hoje? A quem podemos ajudar hoje? Eu sei porque sei, meus irmãos, que ele vai responder. E você esteja atento a fazer a vontade dele, não a sua. E muitas vezes as instruções, elas vão ser meio... Oxi, que doidice. Eu vou fazer isso. Que nada a ver. Mas lembra? O que foi que a gente falou no início? É a vontade do... E não mais
a minha. Amém? Certa vez aconteceu algo comigo, eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu já compartilhei aqui no Culto Jovem, se eu não me engano. Certa vez eu estava no ônibus e estava só eu e uma outra moça no ônibus. Eu sentada do lado e ela lá do outro lado. Aí, daqui a pouco, eu escutei aquela voz suave dentro de mim, dizendo assim: Adriana, vai lá naquela moça, dá um abraço nela e diz: Deus te ama e não esqueceu de você. Aí eu, tá bom. Aí eu olho lá pra moça, minha gente, o povo diz que eu tenho cara de braba, é só a cara, viu? Ela tava com a cara assim, sisuda. Bem assim. Aí eu disse: mas Deus, assim, o senhor... É não. Aí daqui a pouco, insistentemente, de forma suave: Adriana, vá lá, dê um abraço naquela moça e diga: Deus te ama e Ele não esqueceu de você. Aí eu disse: mas Espírito Santo, eu já sabia que era Ele falando. O diabo era que não era. Eu disse: mas Espírito Santo, eu vou levar um baile, ela vai perguntar se eu estou endoidando ou coisa assim desse tipo. Aí ele fez a pergunta assim: e desde quando a sua vontade prevalece? Aí eu calei, né, minha gente? Vai falar mais o quê? Não tinha mais o que falar. Eu disse: tá bom, tá certo, eu vou. Aí ele: pronto, pode ir agora. Eu disse: deixa ficar mais perto de eu descer. Aí eu corro lá, dou um abraço nela e vamos embora. Aí ele: Adriana, vá agora. Aí eu: ai, Jesus. Meu Deus do céu, eu vou levar um baile. Vou levar um baile, ela vai perguntar se eu estou endoidando alguma coisa assim. Eu disse: meu Deus do céu. Eu cheguei bem séria assim na frente dela. Eu disse assim: Deus mandou lhe dizer que Ele te ama e não esqueceu de você. E é para eu lhe dar um abraço. Aí eu abracei ela assim. Aí quando eu olhei, pronto, Deus, já fiz. Aí fui-me embora, peguei, apertei na parada de ônibus, nem sabia mais onde é que eu ia descer. E fui-me embora, desci. Aí você pergunta: aí o resultado? E eu sei. De repente, ela estava precisando só de um abraço naquele dia. Só de um: Deus te ama. Ele não esqueceu de você. Mas também em um outro momento, eu e Guilherme, a gente treina lá em uma academia lá em Carpina. E nisso tinha uma pessoa, né? Uma pessoa que era homossexual. E o Senhor me deu uma palavra específica para falar com ele, para dizer para ele. Aí eu disse: dessa vez eu não fiquei negociando não, viu? Eu só chamei Guilherme. Eu já tinha visto ele várias vezes na academia. E eu sou aquela pessoa que chega na academia, bota o fone de ouvido, entra o mudo e sai calada. Cumprimenta a recepcionista: bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto sair, até logo, tchau, até amanhã, alguma coisa assim do tipo. Mas nesse dia, o Senhor me deu uma palavra específica. Eu chamei Guilherme, eu disse: vem cá. Aí o Espírito Santo fez assim: você vai falar assim, 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 vai chamar Guilherme e vai dizer assim, 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 desse jeito. Eu cheguei, aí eu disse: oi, tudo bem? Tu não me conhece, mas eu já te vi aqui na academia. Eu me chamo Adriana, esse aqui é Guilherme, meu marido, que é pastor também, e eu tenho algo da parte do Senhor para te falar. Aí ele: pois não, pode falar, bem assim.
Aí eu disse, isso, tá. Aí ele, tá bom, obrigado. Foi-se embora. Disse amém. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Queridos, o testemunho eu colhi depois de alguns meses. Eu passei uns dias sem ir no horário que esse rapaz estava lá na academia. E quando foi um dia eu cheguei, ele estava lá. Aí eu percebi ele olhando para mim. Aí eu passava, né? Aí daqui a pouco aí ele chegava perto de uma máquina que eu estava e olhava para mim. Eu disse, esse menino quer me falar alguma coisa. Aí ele chegou, irmã, eu queria dizer para a irmã que eu voltei para o Senhor. E que naquele dia que a irmã foi obediente à voz do Espírito, eu nem liguei muito. Saí, nem aí. Mas aquilo começou a remoer dentro de mim. Foi remoendo e foi crescendo. Quando eu vi, eu estava nos pés de Jesus novamente. Queridos, o que eu quero dizer para você, a gente já está perto de acabar. Eu vou dar uns passos simples para você aprender a ouvir a voz do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você, não endureça seu coração. Principalmente quando você sabe que é algo que o Senhor está falando. Porque você pode estar prestes a salvar uma vida. E eu não falo salvar uma vida apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Porque do mesmo jeito eu já vi coisas acontecerem de pessoas se levantarem, darem palavras para as pessoas, para elas voltarem para Jesus naquele dia. E as pessoas simplesmente não levam em conta, não levam em consideração. E no outro dia elas não estão mais entre a gente. Isso é muito sério. Vocês entendem que o propósito de obedecer à voz do Espírito, além da comunhão, também é ser usado para abençoar, alcançar e instruir pessoas? E às vezes a gente fica esperando algo espetacular. Mas para obedecer à voz do Espírito Santo é algo simples. Mas o resultado da obediência à voz do Espírito Santo é espetacular. Amém? Muitas vezes as pessoas pensam que tem que fazer uns rituais, mas é algo tão simples. Mas o resultado de obedecer à voz do Espírito Santo é espetacular. Amém? Vou dar para você já, para a gente estar perto de encerrar. Passos para ser obediente à voz do Espírito. O primeiro, e eu digo que é o mais importante de todos os passos. Ore em outras línguas e medite na palavra de Deus. Amém? Esse é o primeiro passo. Ore em outras línguas e medite na palavra de Deus. O Senhor nos dá a palavra dele. E hoje a gente tem algumas versões, né, traduzidas em várias línguas. Ou seja, é um livro que depois Guilherme pode explicar melhor aí essa questão da Bíblia. Mas é um livro que já é bem antigo. E vários outros já se perderam, já nem são mais editados. Mas a Bíblia continua sendo passada de gerações em gerações, de gerações em gerações. É a palavra do Senhor alcançando os povos que a gente nem imagina que tem no mundo. Mas ela chega lá. Amém? Então o Senhor nos dá a sua palavra
para que sejamos obedientes e ainda nos deu o Espírito Santo para que possamos ser ajudados em cumpri-las. Quanto mais oramos em outras línguas, mais exercitamos o nosso espírito para ter sensibilidade ao que Deus está falando através do Espírito Santo. Amém? Segundo passo. Obedeça a Deus em cada pequeno detalhe e você desfrutará de uma vida excelente ou de uma vida abundante. Irmã, como assim? Nos pequenos detalhes. Muitas vezes são coisas relacionadas ao dia a dia. E a gente acha que é besteira. Muitas vezes a gente vai no supermercado e tá lá aquela plaquinha. Coloque aqui seu carrinho. Aqui não, no Xangá não. É em outro lugar. Em Carpina eu já vi. Aí tem gente que faz assim. Aí tá lá a placa, né? Coloque aqui seu carrinho. Aí tem gente que faz assim. Solta o carrinho. Mas minha gente, uma instrução simples, que é para vir colocar o carrinho aqui, porque você vai soltar o carrinho aleatório assim, sem destino. Aí você pode dizer, irmã, que besteira, ninguém tá vendo, ninguém? Tem certeza que ninguém tá vendo? Tem certeza? Irmão, eu já fiz, mas eu estava sozinho. Se você é crente, você sabe que você não estava só. E tem certeza que ninguém viu? O Espírito Santo está dentro de você, queridos. Ele não sai quando você vai ao banheiro. Ele não sai quando você vai à academia. Fazer qualquer outra atividade. Ele está lá sempre de você. Lhe preparando para uma vida eterna. Amém? O resultado de obedecer aos comandos do Espírito Santo é espetacular, mas o processo de ouvi-lo é simples, como eu já falei. Terceiro passo. Isso aí eu vou pedir para vocês anotarem. Tá lá em Lucas 16, 10, onde a gente diz assim: quem é fiel no pouco? Quem é fiel no pouco? Amém. Então, quando você é fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Mas o Espírito Santo não vai dar o passo 3 se você não cumprir o passo 2. Como é que ele vai dar o passo 3 se você não cumprir o 2? E às vezes as pessoas pensam que esse versículo está só relacionado a finanças. Não só finanças, mas em tudo que você fizer. Ah, mas besteira. É só vir aqui, abrir essa garrafa e derramar essa água aqui dentro. Mas não é o que você faz. É como você faz. Eu vou chegar aqui e colocar essa garrafa aqui e pegar a água e colocar aqui dentro dessa taça da melhor maneira que eu sei fazer. É sobre ser excelente. Amém? Terceiro, seja diligente na sua obediência. Caminhe a 2ª milha e faça cada pequenina coisa que Deus lhe disser para fazer. Amém? À medida que somos fiéis nas pequenas instruções, pequenos testemunhos, somos capacitados para coisas maiores. 4º passo. Isso aqui é o que eu gosto mais. Aprenda a viver sua vida diante de Deus e não dos homens. Aleluia! Não faça para ser visto. Você não precisa fazer para ser notado. Eita, eita. O pastor vem ali. Caiu.
pastor? Que eu botei aqui a água. Se acostume em fazer coisas que as pessoas não vão nem sonhar que você fez, porque elas não precisam ficar sabendo que você fez. Não fique esperando plateia. Como eu já falei anteriormente, vou falar novamente. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo nunca lhe abandona. Portanto, também nunca entristeça ele. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Porque se ele não tivesse, ele não se entristecia. Os sentimentos são dados por Deus. E a gente tem que aprender a administrar. Eu não ia nem falar isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Falei já, né? Aprenda a viver, foi o 4º passo. 5º e o último passo. Jesus é o padrão de santidade que devemos seguir. E quanto mais nós nos envolvemos com a palavra, mais entendemos quando somos nós ou o Senhor falando através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Que você saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, que está por aqui, com essa convicção, com essa palavra rema dentro de você. Parece simples os passos que eu falei, mas guarda isso para você. Obedecer à voz do Espírito Santo é algo simples, mas o resultado da obediência à voz do Espírito Santo é algo espetacular. Amém? Que vocês sejam abençoados cada dia mais na prática da palavra. Muito obrigada.